Oi, vocês estão joia? Bom, não tem como ser mais mineira do que isso, né, Rodrigo? Oi, pessoal, Tem como tudo você bem? oferecer um queijo. Oi, vocês estão joia? Vai aí um pão de queijinho? Bom, a gente está de volta comentando a questão dos agrotóxicos no Brasil. A gente já deu uma olhada na introdução, então vamos dar uma micro revisadinha. A gente já viu alguns tipos de introdução do tema, alguns formatos de tese, e eu prometi que agora eu ia aprofundar os argumentos. Então a gente está indo para o desenvolvimento. O vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente dos outros. Eu vou te dar duas opções para o desenvolvimento. Em vez de ficar falando só de causas e consequências, eu vou te dar alternativas para produzir esse texto. Primeira alternativa que eu sugiro: dá para fazer nesse texto o que a gente chama de desenvolvimento por adição de problemas. Ou seja, o segundo, o terceiro, às vezes até mesmo um quarto parágrafo, servem para a apresentação de uma mesma perspectiva do tema, das consequências negativas. Então eu posso pensar, por exemplo, no segundo parágrafo, em falar quais são as consequências para os produtores. Por exemplo, eu tinha sugerido lá na sua introdução de usar o documentário Veneno Está na Mesa, tanto a versão 1 quanto a versão 2. E lá eles mostram que os produtores que estão em contato direto com esse produto, né, com os agrotóxicos, eles tendem a desenvolver, por exemplo, algumas formas de câncer. Por exemplo, câncer de pulmão é muito comum entre esses trabalhadores, porque eles inalam os agrotóxicos. Se não for um caso de câncer, as doenças respiratórias são muito comuns também, as patologias na pele, problemas de pele. Beleza, isso eu faria no meu segundo parágrafo, problemas para os produtores. E aí lá no terceiro parágrafo, por exemplo, óbvio que não são as únicas maneiras de escrever esse texto, eu faço para os consumidores. E aí, os problemas para os consumidores são um pouquinho diferentes, né? Sim, vai ter câncer, mas normalmente é o câncer de intestino, às vezes o câncer de estômago, às vezes algumas formas de intoxicação alimentar. Então, para os consumidores, as consequências são um pouco diferentes. E aí eu deixaria, por exemplo, para o quarto parágrafo, que é o terceiro parágrafo de desenvolvimento, as consequências ambientais. A gente pode pensar, por exemplo, na contaminação do solo, na contaminação dos cursos d'água, ou até mesmo a mortandade de algumas espécies. Então, observa aqui que é um desenvolvimento focado nos problemas. É um desenvolvimento muito adequado para quem tem problema de problematização, ou seja, de provar que existe uma situação, um problema no tema. Mas não é o único jeito de fazer esse texto. Você pode fazer sim uma adição de problemas, falar dos problemas dos consumidores e dos produtores juntos e os problemas ambientais num outro parágrafo. Mas a gente tem uma segunda opção. Você também pode fazer uma abordagem positiva versus uma abordagem negativa. Observe que eu não estou falando de pontos positivos, pontos negativos. Eu não estou ficando em cima do muro. Na verdade, a minha sugestão é: segundo parágrafo, mostra qual é a relevância dos agrotóxicos. Mostra que, sendo utilizados de uma maneira segura, de uma maneira controlada, de uma maneira legal, eles geram diversos benefícios. Por exemplo, um aumento da produtividade no campo. Dependendo de como são utilizados, um aumento da qualidade desses alimentos. E para o produtor e para o consumidor é muito importante a queda no custo, no preço desses alimentos. Lembra, o Enem quer que você problematize e a gente vai fazer isso, por exemplo, no terceiro parágrafo. E aí no terceiro parágrafo você vai falar, por exemplo, do uso excessivo desses produtos ou até mesmo do uso de substâncias ilegais. Infelizmente, no Brasil, vários produtores agrícolas utilizam agrotóxicos que já foram proibidos. Então a gente vai falar que os agrotóxicos têm uma função, relevância, mas que o uso descontrolado, indiscriminado, descuidado pode gerar consequências. E aí, a partir desse uso excessivo das substâncias ilegais, a gente vai retomar alguns tipos de consequência. E aí você vai falar das consequências ambientais, sanitárias, e em alguns casos até mesmo econômicas.
Porque o indivíduo que utiliza um agrotóxico ilegal, ele tende a economizar um dinheirinho. E isso é uma competição desleal com quem segue as regras, com quem segue as leis. Bom, opção 1, opção 2, ponto positivo, abordagem positiva, abordagem negativa, causas e consequências. A gente fez um monte de ideias para o seu desenvolvimento. Agora a gente vai passar para a proposta de intervenção. Até lá!